Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui, as pessoas que nos acompanham de suas casas. Queria também parabenizar os professores pela passagem do Dia do Professor. Não é porque eu atuo na educação, mas pelo que eu acompanho. Os professores aqui do município de Cruz Machado, tanto da rede municipal de ensino quanto da rede estadual de ensino. A gente sabe que a gente teve ano passado um congelamento do investimento na educação. E a gente não está falando de salário do professor, mas está falando de toda a infraestrutura que é destinado para a educação. A gente vê que aqui no nosso município, professores que, na verdade, além de professores, são os batalhadores da educação, porque enfrentam todo dia, durante o período letivo, horário de aula, uma sala de aula em torno de 30, 35, em alguns momentos até 40 alunos por turma, e tendo que saber lidar com essa situação. Todos em algum momento da vida passaram pela mão de um professor. Nós aconteceu isso e com todas as pessoas aqui do município em algum certo momento da vida passaram pela mão de um professor. E esse professor não está sendo mais valorizado como era valorizado alguns anos atrás. A gente sabe da luta que é a educação, a gente vê que o governo do estado do Paraná, num congelamento, já há 2 anos não passa a database para os professores, e para os próximos 2 anos já está congelado também. E mais o congelamento, durante 20 anos do governo federal. É impossível você falar de educação ou de qualquer outra área de investimento sem falar de recursos, de destinação de recursos para isso. A gente passou aqui no município por sérias dificuldades, quando até hoje a parte do Fundeb que deve ser investido para pagamento de salário de professores, que seria a indicação de 60%, está em 95%, mas chegou em alguns momentos essa defasagem a atingir 112% de investimento. Então, além do 100% que vem, que é para investir na educação, 60% em salário e 40% destinado a melhorias na educação, nosso município investe 95% com pagamento, porque existe um piso nacional da educação, e esse piso deve ser respeitado, assim como existe o piso estadual da educação, que não é respeitado há cerca de 2 anos, e isso vai passar aí a 4 anos sem ter o respeito do governador com a questão dos salários. Então não é simplesmente chegar numa sala de aula e dar aula, chegar lá, os alunos vão estar de uma forma ou de outra prontos para aprender, e o professor vai passar a lição, e assim vai ser a aula do professor. Então a gente sabe que são 40 pessoas que pensam de uma forma diferente, são 40 pessoas que muitas vezes não querem estar ali na sala de aula, muitas vezes elas querem estar em outro lugar, querem estar na rua, querem estar na quadra. E as leis, hoje, elas dão muitos direitos aos alunos e, na minha opinião, alguns poucos deveres. Então, eu penso que o professor hoje, a gente sabe que a base de toda a educação, da estrutura emocional e muitas vezes até da família do aluno passa pela mão de um professor. O professor, além de ter que estar preparado, nesse ano nem poderia ficar doente, porque se tivesse uma falta, ele não poderia escolher aula conforme os outros anos dentro de uma classificação que tem. O professor que ficou um dia de aula doente no ano passado, ele cairia na classificação da escolha de aula. E os que são contratados por tempo determinado não poderiam nem se candidatar. Teve um caso aqui em Cruz Machado, de uma pedagoga que teve bem classificada para o contrato do PSS, e quando chegou a hora de assumir, ela não pôde assumir porque ela teve 5 dias de atestado durante um ano todo. Então, eu acredito que a desvalorização da educação não está só no salário, mas está em todos os investimentos da educação, seja ela na estrutura, seja ela no pensamento de uma forma geral
do que precisa ser investido na escola, da estrutura que precisa ser dado. E isso a gente vê acontecendo de uma forma geral também na sociedade. Então a educação precisa, novamente, de pessoas, precisa que os professores que estão atuando continuem, que não percam as forças, que lutem pelos seus direitos, mas também lutem pela valorização dos alunos, principalmente a gente está fala exclusivo aqui do nosso município de Cruz Machado, dos professores tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Quero deixar os parabéns a todos os professores e o agradecimento pelo que têm feito pela educação no nosso município. Obrigado.